E porque se botar o banco aqui, para onde vai esse móvel? Lucas é, de certa forma, um dos primeiros documentaristas, historicistas, ou historiadores, vamos colocar assim, né, da humanidade. Teve um famoso, é mais ou menos da época deles também, que é Joséfo, Flávio Joséfo. Né? Então, a gente sempre compara, a gente que eu digo são pesquisadores, né? Comparam os escritos de Flávio Joséfo com a Bíblia. E muita coisa bate. Né? Flávio Joséfo não era cristão, não era uma pessoa interessada, acabou se tornando depois, mas o fato é que ele era um historiador. E Lucas ele também tinha esse cuidado de registrar as coisas em detalhes. A gente vai ver mais alguns detalhes de Lucas ainda hoje. Tá? Vamos lá, estamos em Atos 3. Na última, a gente terminou falando dos 3.000 batizados. Né? E aí, a partir do verso 42, eu acho que eu li, mas a gente não entrou muito nesse detalhe. Então, vamos voltar no 2,42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Nota que aqui também é uma característica de Lucas, ele não usa o termo milagres. Ele usa o termo sinais e prodígios. E mais de uma vez ele usa essa expressão. Tá? Você vai ver, inclusive, no capítulo 3 e no 4, ele usa de novo. Sinais e prodígios. 2,44. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades, bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Então está aqui uma boa definição da igreja primitiva. Né? Como é que a igreja começou? Ela começou em casa, pouca gente, e isso foi aumentando ao longo do tempo, e em pouco tempo isso cresceu muito. Então, uma casa só não bastava. Aqui a impressão que dá é que eles viviam numa espécie de uma chácara, uma fazenda, um lugar grande, porque você viu que eram 3.000 batizados, né? Então não era mais 12 pessoas, aqui a gente está falando milhares já de pessoas. Ô, Renato, e assim, só uma pergunta, a igreja ela já tinha, digamos assim, espalhado na época que Cristo mandou os 70, por exemplo, irem de par em par? Ela começou a espalhar até antes. Tá? A igreja, como a gente conhece hoje, ou digamos a Boa Nova, começou com João Batista. João Batista já estava anunciando o reino. Né? Jesus, quando chegou anunciando o reino e falando, arrependam de seus pecados, arrependam-se de seus pecados, para serem salvos. Né? A mensagem de Cristo era isso, o reino chegou, o evangelho está aqui, essa é a Boa Nova, o reino chegou, portanto, arrependam-se, se convertam, sejam salvos, né? Pela fé e tudo mais. Então, essa mensagem ela já era conhecida, não era mais uma mensagem nova, tá? Ela já estava divulgada. Então, quando Cristo andava pelas regiões, as pessoas conheciam ele. E outra, os estudiosos, né, os sacerdotes, os fariseus, os saduceus e tudo mais, eles conheciam os profetas. Eles já tinham estudado os textos dos profetas. Então, eles já conheciam as características do Cristo, de quem seria esse Cristo. Né? Isso estava bem descrito em, praticamente todos os profetas, mas especialmente Jeremias, Davi, né? Os Salmos de Davi descrevem muito claramente quem é o Cristo e as características, né, do Cristo. Jeremias fala sobre isso, Isaías fala sobre isso. Todos os profetas menores falam sobre o Cristo e sobre a vinda, e desde Moisés eles falam do Cristo. Moisés, ele fala que Deus ia tirar do meio de vocês uma pessoa como eu para vos salvar. Então Moisés menciona isso, que ia chegar um dia que ia ter uma pessoa. Tanto que a gente vai ver agora no capítulo 3, o discurso de Pedro, é baseado nesse texto de Moisés. E depois, hoje eu acho que não vai dar tempo, mas na próxima aula a gente vai ver a pregação em prisão do Estevão. Pode pegar seu lanche, filho. A defesa de Estevão. Acho que na próxima aula dá para ver a defesa e a morte de Estevão. Mas tanto Pedro como Estevão, eles mencionam Moisés. E a gente vai passar para isso agora.
Então, só falando sobre a igreja, né? A igreja primitiva, ela começa em casa, e daí a importância que a gente tem no culto doméstico, né? Tudo quanto é igreja que eu frequentei, a gente sempre tinha uma espécie de culto do lar. Cada hora com um nome. Então, eu já vi 1000 nomes diferentes. Já vi coinonia, grupo pequeno, grupo do lar, grupo doméstico, a igreja doméstica. Cada nome, cada hora muda, né? Mudou o pastor, mudou o nome. Mas o fato permanece. É um grupo de estudo em casa. E muitas igrejas... Célula também, né, Eduardo? Oi? Células, né? Célula, igreja em célula, né? Tinha uma época, Célula. 90, que era moda fazer a igreja dos 12, não era? Não tinha negócio desse? É. Igreja dos 12, enfim. Então, assim, a vida inteira sempre teve, e eu tenho certeza, assim, que, eu não sei se todas, mas a maior parte das igrejas que eu frequentei começaram na casa de alguém. Inclusive agora a igreja de Pinheiros. Né? Vocês conhecem a história da casinha. Quem já tem um pouco mais de... Quem lembra de Guaraná com rolha, lembra da, casa, da história da casinha. Mas a igreja em Perdizes começou numa casinha. Né? Começou uma pregação de um pastor, começou uma pregação de uma pessoa que eu acho que na época nem era pastor, se tornou pastor. Né? Então, assim, grupos pequenos, grupos domésticos, são como é que eu posso dizer? São a semente de igrejas. E são a base, em muitos países, são a igreja. Né? Então, você pega a China, por exemplo, que você tem templos, mas os templos são policiados, literalmente, policiados. O governo controla o que é pregado, como é pregado, e se eles não gostarem do que é pregado, o pastor vai preso, pastor, padre, o que for, vai preso, né? E muitas vezes torturado e morto. Então, tem situações, você pegar países... Eu tenho um casal de amigos que eles são missionários na China. E as Então. coisas que eles me contavam de lá, por exemplo, eles diziam que quando você tem a igreja que é permitida pelo Estado, primeiro eles não podem fazer apelo à conversão. Você não eles pode não podem fazer. Lá é proibido. Então, o que acaba acontecendo? Quando a pessoa vai lá receber a bênção do pastor lá na frente, o pastor no ouvido dele faz a pergunta se ele aceita Cristo ou não, mas a pessoa tem que falar baixinho ali no ouvido, não pode sair dando um glória a Deus ou declarando, entendeu? Você não pode ter uma manifestação pública. Lá, e eles me falavam também que às vezes eles estão se reunindo na casa de alguém, de repente um bate à porta e falou, pessoal, vamos todo mundo embora, porque tá vindo a polícia e teve denúncia. Disse que é nessa linha que eles me contam. Eu cresci ouvindo essas histórias, né? Porque eu frequentava uma igreja na época que chama Igreja da Borda do Campo, lá em São Bernardo. E a Igreja da Borda do Campo, ela era um celeiro de missionários. Né? Então, ela formava e enviava missionários. E a Borda, quando não enviava, ela ajudava a patrocinar. Então, assim, era característica daquela igreja, era uma igreja missionária. Né? Era a principal característica daquela igreja, era isso. E, frequentemente, a gente recebia missionários. Então, a gente recebia missionários da China, da Rússia, da Ucrânia, da França, da Nigéria, tinha um angolano também que vinha de vez em quando, dos índios, tinha 2 ou 3 que vinham de vez em quando. Então, assim, sempre vinha trazer essas histórias, e a gente cresceu, eu cresci lendo essas histórias, né? Então, não sei se vocês conhecem o livro Entre a Cruz e a Espada, vocês já leram esse livro? Antigo, acho que é da década de 80. Eu ouvi falar desse... Esse livro basicamente conta a história de um rapaz que era missionário e que ele era um traficante de Bíblias. Literalmente, ele traficava a Bíblia para dentro da Rússia. Então ele conta cada história, cada coisa que você vê, você não acredita. Não vou entrar nas histórias dele, mas o fato é o seguinte, na Rússia, na China, nesses países onde tem a perseguição, a igreja doméstica é a igreja. Né? Então, quando a gente faz um culto do lar aqui, a gente está fazendo uma exceção. Quer dizer, você tem lá o culto de domingo, que é o culto da família, tem o da quinta-feira, tem o da terça ou da quarta, você tem as várias manifestações públicas, vamos dizer assim. E quando a gente faz o culto doméstico, é uma exceção. Né? Nesses países, elas são a regra. A única forma que você tem de conhecer a Jesus, de você conhecer a Deus, é em casa. E foi assim que a igreja começou. Né? E quando você está em casa, esse é um tempo que é muito rico. Espera aí só um instantinho. A garganta está pegando. É um tempo que é muito rico, porque você conhece a pessoa. Né? Quando você está na igreja, você chega lá domingo, oi, irmão, dá um abraço, dá um beijinho, tchau, irmão, acabou.
Esse foi o relacionamento que teve com o irmão. Tá tudo bem? Ah, em casa, tá tudo bem? Tá tudo bem. Ah, que bom. Então tá, vai com Deus. Tá? Deus abençoe. É isso. Né? Domingo é isso. A gente não entra no detalhe. Quando você está em casa, não. Quando você recebe a pessoa em casa, e aí, tá tudo bem? Ai, não, porque meu filho, minha filha, meu avô, minha avó, sei lá, eu tô doente, o outro tá doente. E você conhece a pessoa, você ora pela pessoa, você vive, né, junto a uma vida em comunidade. E isso está no âmago da igreja. Né? O que a gente conhece como igreja, o cerne da igreja, não é o prédio. É bom ter um prédio bonito, é bom ter uma cadeira confortável, é bom ter um carpete, é bom ter como é que chama? Um púlpito, microfone, câmera, isso tudo é muito bom. Né? Isso tudo ajuda a levar a palavra. Mas a igreja não é isso. A igreja sou eu e você. A igreja somos nós dois em união. E quando é em união, é assim. Quando você pergunta se está tudo bem, é porque você quer mesmo saber se está tudo bem. E quando não está, você quer saber que não está. Né? Para orar, para chorar com a pessoa, para estar junto com a pessoa. A igreja é isso, a igreja a gente está junto. Ah, mas eu não gosto desse, eu não gosto daquele. Gente, nós somos humanos, tá? Eu não vou ser irrealista e falar que você tem que amar todo mundo. O amar todo mundo, segundo a Bíblia, o amor é uma atitude, não é um sentimento. O sentimento você sente pelas pessoas que você sentiu. Né? Você controla ou não. Mas a atitude de amor, ela não é um sentimento, ela é uma ação racional. Então, você agir com amor para todo mundo é uma obrigação. Você agir com respeito com todo mundo é uma obrigação. Você pode gostar mais de um, mais do outro. Né? Você pode simpatizar mais com um, mais com o outro. Mas amar, você tem que amar a todos igualmente. Né? Você tem que tratar a todos com amor. É óbvio que a gente tem uma tendência a gostar mais de um, mais de outro. Ah, esse aqui eu gosto porque, sei lá, porque é mais quieto, porque fala mais, porque fala menos, porque brinca mais, porque brinca menos. O motivo que for. Né? Você tem o direito de gostar e de não gostar de quem você quiser. Mas amar, você deve amar a todos igualmente. E isso está no cerne também, está no coração da igreja. O amar é você demonstrar por atitudes e por ações que você vê aquela pessoa como uma pessoa. Não que você passa pela pessoa como se ela fosse uma samambaia bonita que está ali no canto, entendeu? Mas que você vê aquela pessoa, que você respeita aquela pessoa. É fácil fazer isso? Não, não é. Não é. Tem gente que faz naturalmente, tem gente que tem um dom para isso, né? Não sei nem se isso é um dom, mas enfim, tem gente que não é tão simples, é um exercício. Mas é um mandamento também, amar o próximo. E isso está no coração da fundação da igreja. Renato? Sobre essa base. Diga. Quem me chamou? Foi eu, Mário. Oi, Mário. Nisso aí que você está falando, no final do capítulo 2, fala assim, daqueles que foram batizados, e os... Deixa eu olhar aqui, ó. E os que foram batizados receberam de bom grado. Essa palavra bom grado, digamos assim, o que quer dizer? Que todos que estavam ali estavam de coração limpo, estavam aceitando a palavra de Deus, receberam com fé, com amor. Então, baseando nisso que você está falando, é isso aí. Aqueles que foram batizados naquele dia, todos estavam no mesmo sentimento e na mesma condição espiritual. Então, por isso, receberam do Senhor aquela porção maravilhosa. E eu acho que a igreja, os irmãos, é a mesma coisa. Quando está todo mundo no espírito só, e recebe do Senhor Jesus. Quando alguns têm dificuldade em alguma coisa, provavelmente é porque as coisas não estão tão concentradas no Senhor. Eu vejo assim, não sei se... Eu acho que você está certo, tá? Mas a gente tem que considerar também que nem todo mundo dentro da igreja tem já a mesma percepção, o mesmo conhecimento, né? Tem gente que já está na igreja há 40 anos, tem gente que e não sabe nada, e tem gente que está há 2 e que já sabe tudo. Né? Mas tem gente que acabou de entrar. Então, assim, você tem níveis e níveis de gente que está se alimentando.
né? Então, tem gente que é neófito, né? Que acabou de se converter, por exemplo, está querendo conhecer Cristo, e tem o que a gente chama de primeiro amor, né? Então, aquela coisa de querer fazer, querer acontecer, querer fazer tudo, né? O pessoal que já está mais velho, já baixou um pouquinho esse primeiro amor, tinha até que recuperar, mas, enfim, já baixou um pouco o primeiro amor. Então, você tem pessoas diferentes, né? Então, a gente não pode esperar que todos estejam no mesmo nível. Agora, você tem razão numa questão. Todos devem estar no mesmo espírito, no espírito de Deus, né? Então, você deve estar com a tua mente no espírito, deve estar com a tua mente em Deus. Então, quando a gente vai ao templo, a sensação, ou digamos, a intenção é de adoração. Então, quando você vai ao templo esperando receber de Deus, isso não está errado, tá? Ana foi lá pedir de Deus, ela chorou no templo. Então, não está errado você ir pedir. Mas você pedir, como é que eu posso dizer? Ele é uma característica... Deixa eu fazer uma comparação que o próprio Jesus, que Paulo fez, né? Quando você vai à igreja para pedir hoje, ok. Amanhã, ok. O ano que vem, ok. Daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, você só vai na igreja para pedir. Tá? Não estou falando que alguém faça isso, mas estou falando que quem fica só nessa intenção de querer receber, você não está fazendo a coisa direito. Você está recebendo só a papinha, né? Quando você começar a ir à igreja para adorar a Deus, aí você começa a receber a comida sólida, aí você começa a receber a porção de adulto, né? Então, assim, a gente deve estar com a mente sempre em Cristo, deve estar com a mente sempre no Espírito Santo, né? Todas as suas necessidades a gente deve levar a Deus, mas é importante que a gente saiba que o que leva à salvação não é a cura do corpo, é a cura da alma. E a cura da alma passa necessariamente pelo perdão do pecado. E o perdão do pecado passa necessariamente pelo arrependimento. Então, quando você vai só para pedir, você recebe, você pede, você recebe, você pede, você recebe, você acaba esquecendo essa parte do arrependimento. E você acaba esquecendo a parte do se melhorar, né? A gente tem que estar sempre olhando no espelho. Você já viu aquelas pregações? O pastor está falando uma coisa linda, você está adorando aquilo que você está ouvindo, mas você fica o tempo inteiro pensando, se não sei quem tivesse aqui ouvindo isso, e se o outro tivesse ouvindo isso, você está pensando no outro, não sei quem tinha que ouvir isso, e você? E você? Entendeu? Quando o pastor está pregando, é para mim que ele está pregando. Eu tenho que pensar, o que isso se aplica na minha vida? O que eu estou fazendo diferente disso que está sendo pregado? O que eu tenho vivido que está diferente do que é esperado no padrão cristão, né? Eu tenho, sei lá, eu estou mentindo, eu estou traindo, eu estou roubando, não sei, sabe? Eu estou fazendo alguma coisa que está fora do padrão de Cristo. É isso que eu tenho que estar pensando sempre, né? Mas aqui eu estou falando um pouco para um outro lado. Diga. Pode falar. Eu falei amém. Só. Amém. Amém, Renato. Glória a Deus. Assim, quando a gente vai à igreja, a gente tem que pensar... Isso é uma coisa que eu repeti já várias vezes, vou falar mais uma. A igreja, ela é hospital e ela é escola. Então, quando a gente vai à igreja, ou eu vou buscando cura, e eu vou ser curado, ou eu estou indo para aprender. Tá? Se você vai para a igreja só para... porque é domingo, eu tenho que ir na igreja, é dia de culto. Aí você vai e volta e não aprendeu nada. Né? A gente tem que ir com a mentalidade de o que eu vou aprender hoje. E quando o pastor estiver falando, tem que estar ouvindo. Isso aqui serve para mim? Né? Como que eu tenho que me policiar ou me melhorar para atingir o padrão cristão? Né? Para atingir, obviamente, com a ajuda de Deus. Tá? Eu acho que muita coisa a gente não tem capacidade de fazer sozinho. Precisa do Espírito Santo, precisa de Deus para nos ajudar. Né? Mas o fato é que a gente está indo para aprender e para ser curado. E a vida cristã não é dentro da igreja. A vida cristã não é no culto de domingo. A vida cristã é na segunda-feira, é na terça, é na quarta. A vida cristã é no trânsito, é no trabalho, é na escola, é em casa. Lá é que Todos os dias. Todo dia. É lá que você é cristão. Entendeu? Você é cristão quando você pensa em xingar e não xinga. Você é cristão quando você pensa em ofender e trata com amor. Você é cristão quando você pensa em tirar a mão, mas você cede. Né? Você é cristão quando você vê uma necessidade e vai lá e ajuda. É aí que você é cristão. Você não é cristão quando você grita glória a Deus bem alto. Você não é cristão quando você grita amém na igreja. Na igreja é fácil ser crente.
Na igreja está todo mundo rindo, está todo mundo feliz, está todo mundo alegre. Lá é fácil ser crente. Amém, irmão. Amém, irmão. Vai falar amém, irmão, lá no trânsito, para o cara ter uma fechada. Vai falar amém, irmão, para o teu chefe, na hora que ele te dá uma tungada. Vai falar amém, irmão, aí. Vai lá na escola falar amém, irmão, na hora que alguém vem te provocar, vem te fazer bullying, vem, sei lá. Então, ser cristão é lá fora, né? Mas vamos voltar. A igreja primitiva, ela começou em casa, né? Então, eu acho que a gente tem que ter essa dinâmica, tem que ou você ter na tua casa, ou participar, mas é aí que você faz uma igreja. É assim que ela começa. Mas vamos seguir em frente aqui. Capítulo 3. Eu falei 40 minutos, a gente não falou nem do capítulo 3. Mas vamos que vamos. Deus fala quando Ele quer, né? Pedro e João, 3, capítulo, verso 1. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Repara que, numa outra versão da Bíblia, ele diz o seguinte, quer ver? Atos 3, verso 1. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Isso aqui, nota que não foi uma coisa pontual. Não foi uma coisa assim, tipo, aquele dia eles subiram ao templo. Eles subiam ao templo para a oração da hora nona. Então, eles iam ao templo para orar e faziam isso frequentemente. Tá? Então, uma coisa que eu acho engraçada, Renato, é o seguinte, é que a impressão que eu tenho é que a igreja primitiva, ela manteve todo aquele ritual judaico, né? Por exemplo, eles continuavam indo ao templo, mesmo sabendo que depois de Cristo, digamos assim, o templo, digamos assim, perdeu a função, né? O templo em si, ele não traz graça, mas ele é um local de encontro, né? Então, assim, não é que Deus está no templo, mas quando você vai ao templo, você vai com espírito de adoração. É a mesma coisa quando a gente vai à igreja, né? Não é que eu vou até a igreja porque Deus está lá me esperando. Deus está aqui comigo. Eu vou lá e eu estou levando Deus. Eu saio de lá e estou levando Deus junto. Deus está comigo o tempo todo. O Espírito Santo está comigo o tempo todo. Aqui em casa o Espírito Santo está comigo. Então, o ir ao templo é uma manifestação física de adoração. Mas não é que o pessoal se circuncisava, continuava fazendo tudo como era antes. Mais ou menos. Algumas coisas eu acho que eles abandonaram, né? Então, algumas tradições judaizantes eles abandonaram, mas muitas eles seguiram, né? Eu acho engraçado. Outro dia eu estava vendo com o Rio um filme sobre um policial que ele se infiltrou na Ku Klux Klan, né? E o pessoal da Ku Klux Klan, eles faziam aquelas coisas de agressão e assassinato e sei lá mais o que eles faziam lá com os negros, usando a Bíblia como referência, né? Então tem uma passagem lá, tem um episódio lá no livro, no filme, que o cara vira assim e fala, você é judeu? Não, porque nós odiamos judeus, porque os judeus mataram a Cristo. Então, assim, os caras usam a Bíblia. A velha conversinha. Mas a gente esquece que todos eles eram judeus, né? Todos eles, todos os apóstolos eram. Jesus era, a mãe de Jesus era, o filho dos apóstolos eram, os filhos de Maria, os irmãos de Cristo, todos eles eram judeus, né? Então, assim, você não simplesmente abole uma tradição da noite para o dia. E isso foi usado por Deus na pregação. Então, Paulo, quando ia nas cidades, qual era o primeiro lugar que ele visitava? Sinagoga. Não era? Era lá que ele encontrava os judeus, era lá que ele pregava primeiro. Depois ele saía e pregava na rua. Mas ele pregava primeiro para os judeus, né? Jesus, ele próprio foi para a sinagoga, ele pregou em sinagogas, né? As sinagogas eram, digamos, limitadas naquele tempo. Elas se expandiram para o mundo inteiro depois que o Império Romano destruiu Jerusalém. Aí elas expandiram e virou o centro de encontro dos judeus no mundo todo. Mas na época já tinha sinagoga, que eram pontos de encontro, né? Para quem estava longe do templo, se encontrava na sinagoga. Então era mais uma sede social do que qualquer outra coisa, depois acabou assumindo uma característica espiritual. Mas o fato é que alguns costumes eles mantinham, e ir até o templo era um deles, e nesse dia foi muito propício que eles tenham ido até o templo, porque teve a situação daquele rapaz, não, já era um senhor, né? E coxo, ele não andava, né? E aí tem uma passagem que eu acho que é uma das mais bonitas, né, da Bíblia, que está no capítulo 3, verso 6. Alguém quer ler para mim? Capítulo 3, verso 6.
Disse Pedro, não tenha no prata nem ouro, mas o que tenho isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou a levantar-se. Imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou ele no pátio do templo, andando e saltando e louvando a Deus. Saltando e louvando a Deus. Então tá aí, isso foi uma das manifestações, uma das primeiras manifestações de, como Lucas diz, sinais e prodígios, né? Prodígios e sinais feitos por intermédio dos apóstolos. Mas teve muitos outros. Então, se você seguir pelo texto aqui... Renato. Diga. Renato. Oi. É Jailson. Oi, Jailson. Você acabou de falar templo, né? Um lugar de encontro. Templo, mesquita, sinagoga, igreja, certo? Eu vejo, é como agora essa passagem que acabamos de ler. Eu acho que é porque todos ali estão com o mesmo propósito. E eu sei que o Senhor se manifesta em todos os lugares. Você sozinho, você indo para a escola, você andando de bicicleta, em qualquer lugar. Mas tem coisas que é para ser manifestada, como agora a gente leu aqui no 3:6. Tem coisas que é feito para que todos vejam, para que todos creiam. Então, eu vejo assim o templo, a igreja, a mesquita, como desse jeito. Tem coisa que é para ser manifestado ali, para que toda a congregação veja e creia no Senhor. Não, isso é totalmente verdade. E tem uma outra característica também, que é o seguinte: quando você está junto em oração, eu acho que é difícil falar sobre isso, assim, porque eu não quero que vocês propósito. Mas a impressão que dá é que você orando todo mundo junto, a oração é mais forte. Né? Mas não porque ela é mais forte. Né? Uma pessoa sozinha orando, Deus pode ouvir tanto ou mais do que um grupo orando. Agora, quando o grupo está orando, o grupo todo está no mesmo coração, na mesma intenção, no mesmo espírito. É um só propósito, né? Um só propósito, um só espírito. Então, quando o pastor vira e fala, pessoal, vamos orar agora pelo Jailson. Né? A igreja inteira está orando pelo Jailson. Naquele momento, está todo mundo lá pensando no Jailson. Entendeu? Então, é uma coisa que é importante que a gente faça. É importante que a gente saiba. Mas isso é uma coisa que ela não pode deixar de lado o outro lado da igreja, que é o relacionamento pessoal. Né? A igreja é feita um a um. A igreja é feita no meu relacionamento contigo. Né? O templo, ele é uma ferramenta útil para isso. Para que a palavra de Deus seja pregada, para que o propósito de Deus seja cumprido aqui na terra, para que as pessoas vejam, testemunhem e deem o testemunho, para que isso seja público, né? Mas isso não é a única coisa. Né? A gente precisa estar com o mesmo espírito entre nós. Não adianta estar todo mundo lá quieto. Que nem... católicos que me perdoem, mas quando eu ia à igreja católica, a sensação que eu tinha era que não era só sensação, era fato, ninguém se conhecia. Eu não sabia, eu estava sentado lá de uma pessoa, que eu estava lá sentado lá da pessoa, que eu já tinha visto, sei lá, 10 vezes, não tinha ideia de quem era o nome, não sabia de nada daquela pessoa. Né? E amanhã estava lá do outro lado, depois estava lá do outro lado. Estava todo mundo lá, mas parece que é um negócio frio, porque não tem essa coisa, salvo uma ou outra pessoa que tinha lá um relacionamento, não tinha essa coisa de igreja. Né? Eu também vejo assim, não sei se é porque eu nunca participei, mas já na católica eu sei que tem muita gente ali religiosa, que é o que crê mesmo, mas eu vejo mais ali como um lugar mesmo de reunião, como você falou anteriormente. Me parece assim, que é uma obrigação. Do dia a dia que eu Isso. Só vai na igreja, eu na igreja. Tem muita gente lá. Eu vou contar uma história para vocês. Eu fiz um curso uma vez, muitos anos atrás, mais do que eu gostaria de me lembrar, mas faz bastante tempo. E era um curso assim para pregar, para ensinar e tudo mais. E nesse curso tinha um rapaz que ele era um padre católico, né? E tinha gente de todo jeito. Tinha da Assembleia, eu na época frequentava a Igreja Batista, tinha outro que era da Presbiteriana, tinha gente de todo jeito. E tinha esse rapaz que era um padre católico. Mas eu posso te falar que poucas vezes eu vi uma fé tão grande como aquele homem tinha. Poucas vezes eu vi uma pessoa tão cristão na prática.
do que o que aquele homem tinha. Porque, assim, ele era um padre católico e a vida dele era para a igreja e para a comunidade. Então, ele tinha trabalho com crianças, tinha trabalho com velhos, tinha trabalho com alcoólatras, tinha trabalho com... E era um moço de 20 e poucos anos, 25, 20 e poucos anos, não tinha 30 anos. Ele tinha uma fé, que era uma coisa que transpirava. Ele cria em Cristo, ele cria em Jesus, ele cria... Apesar de ele estar com aquela parafernália toda, ele ia trajado como um padre. Ele era um padre, ele era filho de padre, né? Então você olha, você já tem aquele preconceito, o cara é católico, mas poucas vezes eu vi uma fé tão grande como a dele. Então, assim, eu tenho certeza que muita gente lá tem uma fé muito grande. A minha mãe frequentou a igreja católica a vida inteira, até que um dia ela resolveu ler a Bíblia. Ela conta essa história. Ela conta essa história. Fala que um dia ela resolveu ler a Bíblia. Na hora que ela começou a ler a Bíblia, ela ia perturbar o padre. O pessoal falou, oh, isso aqui, isso aqui, isso aqui. E o padre dava umas respostas meio atravessadas. E ela não estava satisfeita com aquilo. Ela falou, não, o padre dava umas respostas tipo, pra lá, vai, não sei, isso aqui é um mistério. E até que ela começou a conhecer o pessoal da Igreja Batista e tal, começou a frequentar dentro da casa de uma delas, né, era um culto de mulheres que tinha um grupo lá dentro da casa, e ela começou a conhecer, começou a estudar, conheceu, né, e aí que ela me levou também para a igreja, eu comecei a conhecer também. Até então, para mim, a igreja era uma obrigação chata. Eu tinha aqui na igreja, tinha aqui no curso lá de crisma, sei lá como é que chama lá o negócio, eu tinha que fazer aquele cursinho. Crisma, primeira comunhão. Decorar o 10 mandamentos, decorar o credo, isso tudo. Não porque era obrigado, não é porque é um negócio que eu crio, que eu gostava, que eu queria. Não, minha mãe falava, vai. Eu ia. Mas hoje em dia você vê muitos padres aí que vocês vê as homilias dele, as missas, parece uma pregação. São. Sabe, você olha assim, parece até que é um pastor falando, está mudando aos poucos. Né? Pelo menos a abordagem dele está mudando. Mas sabe o que é isso? É uma igreja que já tem 2000 anos, né? Eles não viveram 2000 anos iguais. Eles estão se adaptando a 2000 anos. E agora que eles estão há 500 anos na igreja protestante, eles estão aprendendo uma coisinha ou outra com os protestantes. Uma coisa que eu acho interessante, que assim, eu vejo às vezes muitas pessoas criticarem muitas coisas sobre o catolicismo, mas acho que eles não olham as coisas boas, né? Por exemplo, eu admiro demais o fato que o catolicismo ele é unido no mundo, assim, digamos assim. O cara que ele é diferente do que eu vejo com o movimento, por exemplo, protestantista. Você tem 500 denominações e cada hora vão surgindo mais outras 600. E às vezes você vê um cara falar, não, e aquele cara, eu sou batista, aquele cara ele é, sei lá, metodista, não sei o quê. Então, quer dizer, nós somos todos desunidos. A Cristo, buscamos a Deus, mas ao mesmo tempo eu vejo mais separação dentro da igreja evangélica do que no catolicismo. Na verdade, assim, gente é um bicho esquisito, né? Então, mesmo essa é a melhor definição que eu vi. Eita, caiu o negócio aqui. Ganhei o dia. Dentro do catolicismo, você também tem as vertentes, né? Então, você tem o carismático, você tem outro que é mais tradicional, outro que é ortodoxo, enfim, tem também essas variações, né? E um também é contrário ao outro. Então, você tem a eterna briga dos jesuítas contra os Carmelito, né? Tem um monte de grupo, no final os jesuítas acabaram prevalecendo e são os que a gente conhece até hoje, os que vieram para o Brasil e tal. Mas tinha uma briga. Como tinha na igreja primitiva. Hã? Como tinha na igreja primitiva, que a gente vê na própria Bíblia. Mas o importante, e isso eu trago de novo para o começo da nossa conversa, o importante não é a gente ver a placa, né? O que está escrito. Sim. O importante não importa se é batista, evangélica, presbiteriana, ou que nem eu vi uma vez, a igreja do cheiro de Jesus. É sério, existe uma igreja do cheiro de Cristo, sabe? Então, Brasília tem cada uma. No final, no último dia, na hora que você estiver de frente para Deus, você não vai perguntar que igreja que você frequentou. Não vai perguntar para você se você tinha a carteirinha assinada e carimbada pelo apóstolo, pelo bispo ou pelo pastor Ricardo. Ele não vai perguntar quem que era o teu pastor. Ele não vai perguntar. O que ele vai te perguntar é o seguinte, como é que você viveu? Né? Como é que está o teu coração? Eu te mandei amar, você amou? Eu te mandei seguir, você seguiu? Eu te mandei cuidar do órfão, você cuidou? Eu te mandei cuidar da viúva, você cuidou? Né? Para os pastores vai ser pior ainda. Eu te mandei cuidar do meu rebanho. O que você fez com o meu rebanho?
Como é que você agiu? Como é que você trabalhou com o meu rebanho? Eu te dei as minhas ovelhas. Como é que você cuidou das minhas ovelhas? Então, assim, a quem muito é dado, muito é cobrado. Então, a responsabilidade pastoral, né, ela é, de certa forma, sobre toda a igreja, para que nenhum se perca, né? Deus, ele está em toda parte, mas ele deu a gente a atribuição de cuidar da igreja. Daí o nome pastor. O pastor cuida da ovelha, né? Então, assim, esse trabalho é um trabalho que ele é o de servo, é o de cuidado, é o de cuidador. E Deus vai cobrar isso, né? De pastores, enfim, do pessoal que está na liderança. Mas ele vai cobrar a tua individualmente. Como é que foi a tua vida? Não importa se é metodista, batista ou católico. Né? Não importa nem se é espírita, sabe? Não é isso que importa. Deus vai ver o teu coração. É óbvio que se você creu em Cristo, isso vai te levar à salvação. Se você não creu, é Deus que sabe o que vai acontecer. Condenação. A palavra diz que se você não crer, já está condenado. Então, assim, a vantagem é que se você for católico, você ainda pode passar pelo purgatório. Purgatório, né? Ou se for budista, você volta mais 1000 vezes em forma de formiga. Enfim, o fato é o seguinte: a gente tem a palavra, a gente tem esse conhecimento e a gente tem essa alegria, como eu disse na última aula, essa paz. Então, a igreja é você levar isso para o mundo. Tinha um pastor que ele falava, acho que até o pastor Ricardo já falou mais de uma vez, igreja gera ovelha gera ovelha. Né? Quando você cruza 2 gatos, o que nasce? Nasce peixe? Quando você junta 2 cachorros, nasce galinha? É ovelha que gera ovelha. Então, é em casa que a gente vê a igreja, é em casa que a gente evangeliza, é em casa que você traz as pessoas. Né? Quantas vezes a gente já levou gente que é amigo, que é conhecido, que é isso que faz a igreja. É isso que faz a igreja crescer. Né? Então, assim, o pastor Ricardo ele pode fazer a melhor pregação do mundo, o pastor Ricardo Sieri pode fazer a melhor pregação do mundo, pode ser a coisa mais linda, está gravada, está no YouTube, mas ninguém viu. O que adianta? Então, cabe a gente mostrar. Cabe a mim mostrar. Eu vi a pregação, gostei, manda para o meu amigo. Manda para o meu vizinho, para minha mãe, para o meu filho, para minha irmã. Espalhe a palavra, entendeu? Espalhe a palavra. A igreja ela é formada pelos membros. Né? É o membro que deve trazer outros membros. Então, quando a gente vê aqui como viviam os convertidos, aqui no 42 a 47, né? Você vê aqui que o resultado disso, no 46, diariamente perseveravam unânimes no templo e partiam o pão de casa em casa e tomavam as refeições com alegria e singeleza de coração, quer dizer, eles estavam juntos, louvando a Deus e a consequência, contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os sendo salvos. Nota que quem ia salvando não era eu nem você, era o Senhor. Mas a gente tem que falar. Através do falar que as pessoas podem conhecer. A hora que elas conhecem, elas podem se converter. Então é importante que esse boca a boca aconteça. É importante que eu fale, que eu pregue, que eu ensine. E quando eu digo pregue, não é pegar um púlpito e falar no microfone. O pregar é você contar para as pessoas o que Deus fez na tua vida. A paz que você sente. Por que você sente essa paz? Outro dia, a gente estava conversando aqui em casa e a Paula falou que o irmão dela comentou com a mãe, e aí ela acabou sabendo, que ele comentou, mas a Paula é alegre, né? Ela tá sempre feliz, ela tá sempre rindo. Eu sou testemunha disso, ela é mesmo alegre, ela é mesmo uma pessoa feliz, né? E Deus sabe o tanto de dificuldade que a gente passa nessa vida nos últimos, sei lá, desde que eu conheci ela. A gente nunca teve, assim, uma situação que você fala, não, agora tá tranquilo, agora tá estável. Nunca teve isso. Sempre teve altos e baixos, sempre teve um pouco mais dinheiro, um pouco menos dinheiro. Saúde, graças a Deus, a gente sempre teve, numa medida boa. Né? Mas de vez em quando vai no médico. Então, assim, sempre tem um alto e baixo. Mas é importante que o alto e baixo não te afete. Você manter essa paz, você manter essa alegria. É uma alegria que vem de Deus. Né? E essa alegria, ela é testemunhada. Então, isso fala mais, como eu disse na última aula, isso fala mais alto do que qualquer coisa que ela possa falar. A alegria que ela sente, mesmo no meio de uma situação difícil, a mãe dela está doente, ela está lá cuidando da mãe dela que está doente. Então, mesmo no meio de uma situação difícil, ela está alegre. Né? Ela torna as coisas leves, ela faz com que as coisas sejam mais leves. E graças a Deus pela Paula, né? Porque
para me aguentar, ela precisa disso. Ela precisa ter essa característica. E eu louvo a Deus pela vida dela, porque ela realmente é assim. Quando ela não está rindo, tem uma coisa muito errada. Ela está sempre rindo, está sempre feliz. Mas, enfim, o fato é que isso também vem de Deus, né? E isso é uma coisa que você não precisa falar, as pessoas veem. E quando você tem isso é reconhecido. E quando isso é reconhecido, né, a primeira coisa que a pessoa pensa, por que ela tem uma vida leve e eu não? Qual que é a diferença dela para mim? Ela vai na igreja. Quem está fora não pensa que é Cristo que salvou, não pensa que é Cristo, não pensa nada disso, até porque não conhece. Mas quem está fora vê que ela é leve porque ela vai na igreja. E a pessoa falou, peraí, então vamos ver isso aí. Eu quero conhecer essa igreja, eu quero ir lá ver. E aí, de novo, não é o pastor que cura, não é o pastor que salva, é o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo faz isso no templo, faz isso em casa, faz isso quando você fala, faz isso quando você testemunha. Mas perceba que a coisa começa na tua vida, começa no teu testemunho de vida. E aí a pessoa vai chegar para você e falar, mas o que você tem de diferente? Aí você fala, o que eu tenho de diferente? Não sei o que eu tenho de diferente, é Deus que dá essa paz. É uma frase. Isso foi um tema que eu reforcei bastante na última aula. É uma frase. É uma coisa que você precisa falar para o Espírito agir. Porque quem vai converter a pessoa é você. Você não precisa convencer ninguém. Você não precisa explicar para a pessoa de onde veio, para onde foi, a história inteira, ler a Bíblia toda para ela. Não precisa disso. Estevão fez isso. E fez isso para os sacerdotes. A gente vai ver isso na próxima aula. Acho que não vai dar na próxima aula, porque a gente nem entrou no 3. Acho que na segunda aula a gente vê Estevão. E ele fez isso, quer dizer, ele testemunhou desde Moisés. Ele veio de Abraão. Veio contando a história inteira, desde Abraão. Aqui já conhecia. Mas a gente não precisa disso. Para você converter alguém, você só precisa falar da tua vida, né? E aí é o Espírito Santo quem converte, não sou eu. Então, você pode falar o mês inteiro e não mudar nada. Ou você pode falar uma palavra e o Espírito Santo muda tudo. Mas você tem que falar. Tá? Então, a gente não pode se acanhar, não pode fechar a boca, não pode se abster de falar. E mais importante do que falar é viver. Porque quando você vive, às vezes você nem precisa falar. Né? Mas quando você vive, as pessoas vão te pedir para falar. Elas vão chegar para você e falar, mas o que é, né? Por que isso é diferente? Por que você podia ter feito a coisa errada e fez a coisa certa? Por que você podia ter feito isso e fez aquilo? Como é que é isso? Como é que funciona esse negócio? Isso gera curiosidade. E aí você fala de Deus. É isso. É assim que a gente cria a igreja, é assim que a gente forma uma igreja, é assim que a gente faz com que ela cresça. Tá? Então, a pregação, a palavra, ela é uma parte integrante, importante nesse processo. Mas ela não vai servir de nada se você não levar a pessoa para ouvir. Então, se você tem um amigo, se tem um familiar, alguém, convida. Leva na igreja. Né? Leva lá, vamos ouvir, vamos ver. Deus fala. É impressionante, porque assim, muitas vezes, não foi nenhuma nem duas, mas muitas vezes, com pastores diferentes. Eu já saía da igreja e falava, nossa, achei tão bonito quando ele falou isso, isso, isso. Aí a Paula do meu lado falou, falou? Não foi isso que eu percebi. Eu guardei isso, isso e isso, que era uma outra coisa. Mesma pregação. Mas o que você guarda no coração é o que Deus quer te falar. Então, por mais que eu fique aqui 1 hora pregando sobre Atos, nesse caso de 42 até 47, só a gente acabou nem indo muito à frente disso, mas por mais que eu fale, você vai guardar uma frase, você vai guardar um pedaço, você não vai guardar a pregação toda, você não vai guardar a aula toda. Né? E cada um guarda um pedaço que Deus toca. Então, é importante que você fale, e às vezes, eu já dei esse testemunho, né? Mas uma palavra que eu falei para um amigo meu, muitos anos atrás, ele falou que acabou sendo base para a conversão dele. É um negócio que eu nem falei para converter ele nem nada. Ele estava doente, eu falei, não, você não veio para morrer, você veio para viver. Quem viu a entrevista com o Gilberto viu essa história aí. Eu falei, Deus não te trouxe para a morte, Deus te trouxe para a vida, e vida em abundância. Não foi um negócio casual, mas que para ele guardou aquilo. Aquilo lá marcou. E agora, 20 anos depois, que ele já é pastor e tudo, ele lembra dessa história até hoje, que para mim foi casual. Então, assim, fala, prega, evangeliza. E evangelizar é isso. Note que depois você tem o fazer discípulos, que também é parte da brincadeira. Eu não vou entrar nesse tema hoje, na aula de hoje, mas o fazer discípulos é a próxima atividade. Então, você vai por todo mundo, prega o evangelho e faça discípulos. Percebe que as coisas vêm? O que é faça discípulo? Não é uma pessoa que segue o Renato.
o Renato é bonito, eu vou seguir o Renato. Não é isso. Fazer discípulo é discípulo de Cristo. É ensinar a pessoa o que é ser cristão, o que é seguir a Cristo. Seguir a Cristo não é só falar, eu vou na igreja. Tem tanta gente que vai na igreja que não segue a Cristo. Jesus, ele mesmo disse que naquele dia lá, que muitos vão chegar para mim falando, Senhor, Senhor, em teu nome fiz milagres, eu fiz isso, fiz aquilo. Eu vou falar, sai daqui, eu não te conheço. Isso para mim é uma das palavras mais pesadas da Bíblia. Que eu sempre fico preocupado com isso. Falando, será que eu tô... Será que Jesus me conhece, né? Será que eu estou fazendo a coisa do jeito certo? Sei lá, né? Eu sempre tento fazer do jeito que a hora que eu chegar lá, Jesus vai olhar e falar, ô, Renato, velho de guerra, chega aí. Já pensou chegar lá e falar, não, quem é você? Eu não sei quem é você. Bom, mas vamos ficando por aqui hoje. Graças a Deus, eu no final das contas acabei... Eu estudei o 3, o 4, o 5, o 6 e o 7, a gente acabou ficando no 2. Mas Deus é bom, Deus fala o que hora que quer, do jeito que Ele quer, e por mais que a gente se prepare, no final das contas é Ele quem fala, né? Glória seja dada a Deus. Então, eu vou abrir os últimos minutinhos só para quem quiser fazer algum comentário, uma pergunta final. Deixa eu aproveitar, enquanto vocês pensam na pergunta e comentário final, vou fazer uma propaganda. Amanhã eu vou fazer uma entrevista com um camarada que eu acho extraordinário. O nome dele é Lourenço Stélio Reger. Não sei se vocês já ouviram falar dele. Eu já mandei a propaganda nos grupos do WhatsApp e tudo mais, no meu Face também. Mas esse Lourenço foi um professor meu da Teológica, ele é reitor da Teológica, né? E mestrado, doutorado, fez o pacote todo. Mas não é isso que faz dele especial. Ele faz dele especial porque ele é uma pessoa que tem uma compreensão de igreja extraordinária, né? O que é a igreja, como é a igreja, como deve ser a igreja. E o tema de amanhã vai ser sobre a igreja pós-pandemia. Porque a igreja mudou. Esses últimos 6 meses, tudo que a gente conhecia até dezembro, até janeiro, já não é mais. A começar a aula online. Para começar, isso aqui já... Isso é a igreja hoje, né? A gente não tinha isso em dezembro. A gente tinha uma intenção, uma vontade, quem sabe, talvez a gente faça... Né, pastor? Quanto tempo a gente discutiu de que dia que ia ser a EBD, como que ia fazer a EBD, se ia ser na terça-feira à noite, ou no domingo à tarde, ou no domingo de manhã. No final acabou sendo terça-feira à noite, de um jeito que a gente nem tinha pensado. Não tinha pensado em fazer terça-feira à noite online. A gente tinha pensado como é que ia fazer a dinâmica para fazer terça-feira à noite lá no culto. E está pensando ainda como é que a gente vai voltar para lá. Enfim, o fato é que a igreja mudou, né? E amanhã, na conversa com o Lourenço, ele está em contato... Ele sendo lá o reitor da faculdade, sendo uma pessoa ativa também na Convenção Batista, ele está em contato com literalmente milhares de igrejas. Se não centenas, eu acho que centenas de igrejas, não vou exagerar, não são milhares, mas centenas de igrejas. Ele conhece pastores, fala com um, fala com outro, ele tem uma visão de igreja cristã que é uma coisa fora do comum, né? Então, isso tudo que a gente está falando é a igreja primitiva, é a igreja doméstica, a igreja do lar. Amanhã a gente vai ver como é que é a igreja pós-pandemia. Ele já escreveu livro sobre isso, já escreveu artigo sobre isso, então não perca quem puder assistir. Amanhã, às 7 horas, a gente vai estar conversando com o professor Lourenço. Tá? Então tá bom. Alguém tem algum comentário final? Quer perder a timidez e falar alguma coisa? Eu tenho uma coisa para dizer. Diga. André? Primeiramente, eu queria... Não, Marília. Marília. Oi. Marília. Queria agradecer a Deus, né, por me permitir estar na IEP, porque foi mesmo uma graça de Deus. E também queria agradecer a vida do pastor, que deu a oportunidade ao irmão Renato de estar ensinando na EBD. E porque o irmão Renato ensina muito bem, e é algo que eu estava procurando para a minha vida mesmo. Eu precisava de encontrar pessoas que me ajudassem nessa caminhada com Cristo, que me ensinassem dessa forma. Até gostaria de fazer um apelo que acho que a EBD fosse 1h30, porque 1 hora é pouco. A gente fica estudando. Surgem sempre dúvidas, surgem sempre questões que às vezes o irmão Renato diz, próxima semana a gente vai ensinar, próxima semana a gente vai ensinar. E são coisas que eu falo particularmente eu, né, estou me descobrindo assim na vida com Cristo.
mas eu quero aprender sempre mais. E já que eu estou tendo essa oportunidade de aprender sempre mais, para mim, uma hora é pouco. Eu louvo muito a Deus pela sua vida, porque o Senhor ensina muito bem, e agradeço ao pastor porque está nos permitindo ter acesso a esse estudo, porque tem muitas pessoas que gostariam, como eu, de aprender e pagam caro, e muitas das vezes saem de lá sem saber nada. Por isso eu agradeço a Deus. Glória a Deus. A Deus, porque eu não sei nada. O que eu sei? Eu só sei de Deus, só sei do que eu creio, só sei do Deus que eu sirvo. É isso que eu sei. O resto é Ele que dá. A palavra não diz que o Espírito vai botar na tua boca o que você tem que falar? Eu estou falando dos negócios e falo, meu, mas de onde saiu isso, né? Hoje mesmo, eu tinha preparado para falar a cura do coxo, o discurso no templo, e a aula acabou indo por um outro caminho, né? É Deus que conduz. Né? Vai falando, por mais que me prepare, é Deus que fala, não tem jeito. E fala para mim também, viu? Não se enganem. Às vezes eu estou falando com a minha boca, mas eu estou aprendendo. Está saindo daqui, mas está entrando também. Tá? É uma coisa que é um mistério, é um milagre, eu não sei descrever. Né? Já não aconteceu, pastor, assim também, que a gente começa, prepara tudo. Não, hoje eu vou falar sobre Zacarias. Aí você começa a falar, você vai ver se acabou lá em Jeremias. É Deus que vai conduzindo, né? Ele sabe o que as pessoas precisam ouvir, sabe o que eu preciso ouvir. Então, muitas vezes eu falo um negócio que não está dentro de mim, mas está entrando, está voltando para mim. Né? É Deus agindo, é uma coisa impressionante. Toda vez que você lê a Bíblia, você percebe isso. Você lê 10 vezes esse texto, 10 vezes você vai aprender coisa nova. 10 vezes você vai ver coisa diferente. Tanto que o curso lá que a gente está fazendo, pastor, curso de pregador, naquele curso ele fala isso também, né? Que quando você vai pregar, você tem que ler no mínimo 5 vezes o texto. 5 não, né? 10 vezes o texto que você vai pregar, no mínimo. Você tem que ler. Lê de novo, lê mais uma vez, lê outra vez. Pelo menos 10 vezes. Porque cada vez que você lê, você pega um detalhe, você pega um negócio, pega uma palavra. Se vocês forem ver, eu já transmiti a minha Bíblia aqui online. Eu tenho um aplicativo que chama eSword, né, que é um aplicativo aqui de estudo bíblico. E eu vou lendo, eu vou grifando. Aí depois daqui, sei lá, 6 meses eu volto no mesmo texto, eu vou ver aqueles palavras grifadas e falo, por que eu grifei isso, né? Porque naquela época eu não tinha grifar aquilo, né? Mas da outra vez eu vou ler, não, peraí, esse pedaço aqui é mais importante que o outro, porque o coração, né? O nosso coração ele vai mudando, a gente vai aprendendo, a gente vai vivendo, né? E Deus vai ensinando e glória a Deus por isso. Glória a Deus por a palavra dele que chega para a gente. Diga. Só uma observação que eu percebi no que você falou sobre a igreja, né, da oração da igreja, que parece que tem mais força, né? E para mim é o que está é o que você falou da aula passada, que perseveraram em unânimes todos os dias, né? E eu fico pensando, o corpo de Cristo é a igreja. Nós somos o corpo. Isso tem uma profundidade muito grande. Nós somos o corpo de Cristo. Então, quando estamos no templo, em oração, em comunhão com Deus, ou agora em isolamento, né? Ou semi-isolamento, estamos juntos naquele mesmo corredor. Quarta-feira, amanhã, quando nós nos reunimos em oração, nós somos o corpo, Cristo é a cabeça. E o Espírito Santo está lá. Está agindo, ouvindo o clamor, né, de todos. Ele ouve de uma forma muito poderosa. Eu creio que Deus olha de uma maneira diferente. É claro que você orando sozinho no seu quarto é uma coisa. Deus usa, Deus ouve, Deus se manifesta, Deus se revela, mas na igreja é o corpo, né? Nós todos somos, cada um é um membro, né? Cada um tem uma função, mas ali nós estamos louvando a Deus, buscando a Deus com o coração, com o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça e nós somos, isso tem uma profundidade muito grande. E é isso que eu queria dizer. Não, você tem razão. Se você for ver, o próprio Jesus, ele diz, né, que quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali estarei.
2 ou mais. Né? Você sozinho, você pode falar com Deus quando você quiser. Se 2 ou mais estiverem juntos ali, eu estarei. E teve uma outra situação no Monte das Oliveiras, um pouco antes dele ser preso, que ele sobe para orar e ele pede para dois apóstolos, fica comigo em oração. O próprio Jesus queria mais gente orando com ele. O próprio Deus queria mais gente orando com ele. Né? Então, quando a gente ora em comum acordo, em união de coração, eu acho que eu não sei como funciona no mundo espiritual, mas a forma como eu imagino é que quebra umas barreiras, sabe? Atravessa a parede, vamos dizer que tem uma parede, a oração, quando tem mais gente orando, atravessa essa parede. Eu não sei como funciona isso. Né? A forma como eu vejo é isso, é como se fosse uma abóbada, e quando você ora sozinho, parece que o negócio tem dificuldade para passar. Quando você ora um monte de gente junto, aquela passa de uma vez. Né? E chega até Deus, não sei. Não sei como é que é. Deus está em toda parte, né? Então, assim, ele está aqui do nosso lado, não precisa passar do céu para chegar nele. Mas eu acho que, assim, quando a gente está orando, quando a gente está em união, tem um peso maior, né? Senão não teria igreja, não teria propósito de ter uma igreja. Para que tem um templo? Para que eu me reúno todo domingo? Para que serve isso tudo, né? Então, eu acho que você está em união, você está de comum acordo, você está em oração, pelo mesmo propósito, com o mesmo espírito, isso é importante. Bom, em tempos de pandemia, a gente faz isso remotamente, cada um na sua casa, mas a gente está no mesmo espírito. A gente está orando para o mesmo Deus. Então, daqui a pouco, quando a gente for parar, for terminar a aula e for orar, vai estar todo mundo com o mesmo espírito ali naquela oração. Né? Então, acho que isso tem um peso. E é legal que cada um vai depois tendo as suas próprias experiências com Deus, né? O interessante de ser cristão é isso, né? A gente tem Deus tem as nossas experiências todos os dias com Ele. E cada um tem uma experiência diferente. Deus fala com cada um de uma maneira diferente, num momento diferente. Eu acho isso muito interessante, porque enriquece. Enriquece a experiência que a gente tem. É muito legal. Eu acho muito legal quando o pastor chama alguém lá na frente para dar um testemunho. Né? Porque o testemunho é como Deus agiu na vida daquela pessoa e você fica feliz por ela. Né? Você fica feliz por ver a mão de Deus agindo hoje. É fácil a gente ler na Bíblia os milagres e sinais e prodígios, mas quando a gente vê isso hoje, a gente vê isso na cura, né, de alguém, quando a gente vê isso numa doença que podia ter sido pior e foi eliminada, quando a gente vê isso, sei lá, tanta situação que a gente vê, né, que Deus agindo, sei lá, emprego. Eu não sei se você tem essa impressão, às vezes quando a gente lê a Bíblia e lê os prodígios que foram feitos no tempo de Pedro, Paulo, a gente fica pensando, puxa vida, mas parece que os crentes daquele tempo tinham muito mais poder do que hoje, né? Não dá essa impressão quando a gente lê? A gente pensa, pô, por que a igreja hoje parece tão mais... Não estou falando a igreja, estou falando como geral, entende? Não parece ser aquela mesma ousadia que tinha naquele tempo. Não é verdade, né? É que a gente fica muitas vezes de uma forma que a gente não enxerga o que está acontecendo. Ou não fica sabendo. Outra, né? Eu estou me comparando com alguém que viveu com Cristo. Né? Eu estou me comparando com Paulo, com Pedro, mas eu tinha milhares de outras pessoas também naquela igreja. Né? Não era só Paulo, Pedro, Tiago e João. Milhares de pessoas, humanos, como você. Né? E são humanos. A tecnologia muda, mas a gente não muda. Gente é gente, em qualquer ano. Pode estar de celular ou com uma enxada na mão, é gente. E quando eu lembro que as primeiras igrejas, quando eram perseguidas, eram nas catacumbas que eles se reuniam. Eu li um livro outro dia muito interessante, chamava-se O Mártir das Catacumbas. Ele é um romancezinho pequeno, e ele conta justamente uma história até da época desse começo da perseguição, na época de Diocleciano. Quem puder ler, eu sugiro ler porque eu achei muito legal. Ele mostra muito como é que era que a igreja se reunia, a perseguição que ela enfrentava, o martírio que eles sofriam. Então, assim, quando eu vejo isso, eu fico pensando, caramba, eu não sei se eu, no lugar deles, não teria morrido de medo de passar por aquilo, entendeu? Eu não sei se eu teria aquela ousadia. É isso que eu fico pensando às vezes, que me pega tanto quando eu vejo, caramba, o que a igreja já não passou naquele tempo,
e hoje a gente não tem noção, né? A gente abre a Bíblia, a gente não sabe o que eles passaram para ela chegar até aqui, né? Cada vez que eu ando pela casa, só para a gente encerrar, já está dando quase 1h30, atendendo pedidos. Verdade. Quando eu ando pela casa, eu vejo uma Bíblia na mesa, outra Bíblia em cima do cômodo. Tem um monte de Bíblia aqui em casa, né? Você vai andando pela casa, tem as Bíblias, tudo espalhado, né? Um no quarto dos meninos, no nosso quarto. Aqui atrás, acho que tem umas 3 Bíblias, assim, aqui na minha mão, tem uma no computador, no celular. Eu fico lembrando daquele rapaz que traficava para a Rússia, que o cara tinha que esconder a Bíblia dentro do capô do Fusca, atrás, dentro do motor. Sabe? Tem umas histórias assim que você fala, meu... Eles tinham uma história que ele conta, que eles arrancavam páginas da Bíblia para ficar mais fácil de guardar. Então, cada um tinha uma página. Então, você espalhava a Bíblia inteira, cada um tinha uma página. E eles trocavam as páginas entre si. Então, vamos supor, hoje eu estou com Atos, amanhã eu estou com Zacarias, depois de amanhã eu estou com Gênesis, no outro dia eu estou com um pedaço de Apocalipse. E começa numa frase pelo meio, termina numa frase pelo meio. E era assim, a igreja se movia desse jeito. Então, você ter 5 Bíblias em casa já é uma bênção que a gente não consegue medir, porque a gente já está acostumado com isso, né? Mas você vai num país árabe, você vai num país do Crescente Fértil, você vai num país lá da famosa janela 1040, não sei se vocês já ouviram falar dessa janela. Quem é da década de 80 deve ter ouvido, porque isso a gente pregava muito na década de 80. A janela 1040 é um pedaço do mundo onde o evangelho é menos conhecido, que é ali o norte da África, o Oriente Médio e a Índia, né? Pegando um pedaço da China, um pedaço do sul da Índia. Esse pedaço do planeta é o pedaço menos cristão do planeta, onde Jesus não só não é pregado, como é proibido. E muitas vezes a pessoa é sacrificada, literalmente sacrificada, por estar pregando, por crer, só por crer. Não precisa nem estar pregando. Se ela creu, ela pode morrer, né? E a gente aqui falando alegremente online. Espero que as pessoas dessa região ouçam a nossa pregação, né? Que Deus abençoe a nós e a eles. Mas, pessoal, a gente passou um pouco do nosso tempo aqui, vamos encerrando. Na próxima aula, prometo que a gente entre em Atos 3, tá bom? Renato. Começa em Atos 3. Fé em Deus. Prometo. Amém, Renato? Diga. Dá licença um pouquinho, deixa eu só aproveitar a oportunidade. Estava falando de oração, eu queria que os irmãos colocassem a Amanda em oração. Uhum. Eu levei ela agora para o hospital. Eita, ela está com a pressão muito alta e... Vamos orar por ela. Tá? Ela está... Desculpa. Não, vamos orar por ela. Orar pela Amanda. Ela está lá no hospital agora. Ela tá. Eu só voltei para casa até por causa dar uma janta pro Lucas. E eu deixei ela lá no hospital. Ela tá lá no hospital, até no hospital com a Fabiana, tá? Então, vai fazer uma tomografia agora, fez exame de sangue, não saiu o resultado ainda, vai fazer uma tomografia. E eu queria que os irmãos colocassem a vida da Amanda em oração. Tá bom? Amém. Tá bom? Amém, irmão. Eu vou Vamos orar, colocar no nome do Senhor Jesus. Amém. Eu vou orar, então, encerrando a aula. E aí, eu vou orar pela Amanda e quem quiser também, vamos mais gente orar também por ela, tá bom? Então, assim que eu terminar, quem quiser já assume a oração e vamos continuar orando pela Amanda, pela saúde dela. E... Então, vamos lá. Renato? Diga. Quem me chama? Posso aproveitar e pedir oração para o meu filho, que também está com Covid, ele e minha nora, foi diagnosticado hoje. Covid? Daniel. Tá bom. Daniel é a Sarita, meu filho e minha nora também. Amanda, Daniel e Sarita. Então, vamos lá. Deus bondoso, eu quero colocar as tuas mãos, Pai. Amanda, Daniel, Sarita, a gente sabe que o Senhor é fiel, o Senhor é poderoso para curar, para sarar, Pai. Fica com eles, cura, Pai, traz o teu consolo e traz a tua presença, Pai. Sobre a Amanda, seja lá qual for o que tenha causado isso, mas que ela seja curada, sobre a Sarita, sobre o nome do Senhor Jesus. Que age, Pai, na vida deles, age na vida dos médicos, que saibam como lidar com a situação e como tratar e como curar, Pai. E que eles possam receber a tua cura, que possam sentir, Pai, na vida, sentir na própria pele o teu poder, Pai. Eu te peço em nome de Jesus, Pai, fica com eles.
Amém, Pai querido. Amém. Amém. Tua palavra, Pai. Tua palavra é eterna, é fiel e a tua palavra é Amém. O Senhor é poderoso, Pai. Amém. Em Jesus. Consegue sentir o teu poder, consegue sentir, Pai, a tua força através da tua palavra, através da vida desses homens que já viveram há tanto tempo, mas que te serviram e que puderam deixar testemunho, Pai, do teu poder, da tua cura e do teu milagre, Pai. Eu te agradeço. Essa palavra pôde chegar até nós até hoje, e nos abençoe e nos edifica até hoje. Senhor Jesus, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai, em nome de Jesus Fica Cristo. também com as outras pessoas que estão mencionando agora, mas que também estão precisando, Pai, da tua ajuda e da tua cura. A igreja, os familiares, as pessoas Amor poderoso, Senhor é que também, Pai, fica com ela, abençoa, guarda, protege, cura, Pai. Cura. Abençoa, meu Deus. Pai. Mas antes de nada que seja feita a tua vontade, Pai. Que o Senhor faça conforme o teu desejo, conforme o teu poderoso, Pai. Meu Deus. Senhor, Ele é uma filha o nome seja louvado e filha, meu Deus. toda a terra, para todos. Meu Deus, o deitar e o levantar. Em nome de Jesus, Pai querido. Deus poderoso. Amém. Pela tua glória. Alguém mais quiser orar? Senhor Deus, Pai, louvado seja o teu nome. Senhor Deus, nosso Pai amado, quero te louvar, Senhor, por esse momento de aprendizado da tua palavra, que ela fique gravada no nosso coração, na nossa mente, que nós possamos exercitá-la, Pai. Nessa hora, Pai, nós queremos interceder pela vida do Daniel, da Sarita, Amanda, Pai. Sim, Jesus. Amém, meu Deus. Tudo levantados, Pai. Mas agora socorre, Senhor, os teus filhinhos. Deus amado, ser com a Amanda ali naquele hospital. Ponta a tua mão, Deus, e restabelecendo a sua saúde. Tua mão do Senhor. Que os remédios produzam efeito na vida dela. Ó Deus, restabeleça a sua pressão. Todo mal que esteja causando, sai agora em nome do Senhor Jesus. Ela volte, Senhor, restabelecida, curada, Pai. Em Para honra e glória do teu abençoa ali os médicos, os exames, diagnósticos, e revela, Deus, a eles, para que possam tratar e curar, Deus. Mas nós cremos no milagre, Senhor. Ó Pai, assim põe a tua mão e liberta a tua filhinha. Abençoa também, Deus. Senhor é Deus poderoso, Pai. Estamos agora com teu poder, Senhor, que esse mal, Senhor, seja passageiro, seja leve, momentâneo. Porque o Senhor é poderoso, Pai. Não tenho nenhum mal, Senhor, não tenho nenhum sentimento, nem dor, nem sofrimento algum, mas Deus, passem por isso, Senhor, ó Deus, e sejam assim, Deus, curados, e o teu nome na vida deles seja glorificado. Abençoa também os seus filhinhos, Senhor. Ó Deus, blinda os teus, para que sejam preservados desse mal, e todos aqueles que Senhor é Deus de salvação, sejam assim preservados, Pai. Assim, visita-os agora, onde estiverem, Senhor. Põe a tua mão, Deus, e limpa poderosa as células, órgãos desse vírus, Pai, e os abençoa com cura, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Bendito és tu, Pai. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Amém. Então, obrigado, igreja. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, amém. Vamos encerrando por hoje. Terça-feira tem mais. Amanhã tem entrevista. Amanhã vai ter o culto de oração também, pastor? Vai? Que hora começa? Vai, 21. 21? Ah, então dá tempo de ver entrevista e o culto, tá? Dá Entrevista é uma horinha só. E aí, 21 o culto de oração, quinta-feira o culto, no domingo o culto de novo, e na terça, que eu sempre esqueço de falar, terça-tarde, o culto das mulheres, Tardes da Bênção, né? Deus abençoe, guarde, proteja
e que Amém. Abraço a todos na paz. resplandeça, agora desse presente, Amém. essa face Amém. de vocês. Amém. Paz, Senhor. Pai do Senhor Jesus. Paz, Senhor. Amém.